Eu vou tentar fazer uma conceitualização mais sintética e eu vou começar pelo termo mais recente, que é o cross-media. Cross-media é uma ideia de que a gente tem um tipo de produção narrativa. É um tema que pensa na perspectiva da comunicação, mas mais categoricamente pensando na mídia. E é uma mídia que ela acontece na sua integralidade, seja ela no vídeo, seja ela, por exemplo, sei lá, num livro, num quadrinho, e que ele tenha o mesmo contexto, a mesma narrativa, ela é quase como fosse uma transposição, independentemente do meio, ou seja, a mesma história na adaptação audiovisual, nos histórias em quadrinhos, no livro, etc. Essa é a ideia de cross-mídia. É uma mesma narrativa, só que ela só é adaptada para outros cenários midiáticos. Já a ideia de transmídia é uma ideia um pouco mais ambiciosa. É uma ideia de uma construção de uma estrutura narrativa que ela não está... que ela acontece em mais de um espaço narrativo, mas a história ela não está na sua integralidade dentro, por exemplo, exclusivamente do cinema. O exemplo clássico do transmídia, né, que a gente sempre utiliza, é do Guerra nas Estrelas. Tem o grau de importância maior são as adaptações cinematográficas, mas embaixo daquilo tem, por exemplo, histórias em quadrinhos, livros, e isso vai tudo complementando esse universo. Ou seja, a história, para ser compreendida na sua totalidade, ela precisa ser... o espectador teria que buscar todas essas informações. Então, ele teria uma experiência mais completa somente se ele consumisse todo esse material. E aí que vem o grande pulo do gato do transmídia em relação ao cross-mídia, que um é praticamente uma transposição, o outro sempre traz algum elemento novo toda vez que ele migra de mídia, para você ter a integralidade dessa narrativa, as nuances. Perfeito. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica a respeito disso. A minha observação é que, como grande parte dessas séries, especialmente a Guerra nas Estrelas, que é uma série muito bem sucedida economicamente, e vamos lá, quando ela foi conceitualizada, ela não foi planejada para ser uma transmídia. Foi um efeito cultural de ter se transformado uma transmídia, e depois os produtores de conteúdo foram tomando proveito desses recursos. No entanto, todavia, como ela teve um sucesso estrondoso, outros projetos audiovisuais começaram a pensar em fazer experimentações, né? Eu me recordo no começo dos anos 2000, houve uma novela teen, que era até latina, nos Estados Unidos, fez muito sucesso por ter transmídia, por ter um pedacinho dela na TV, um tanto tinham dois personagens que não era exatamente um spin-off, mas eles tinham participações muito pequenas na série de TV e na internet, eles faziam danças e tudo mais, e tinham um grande acompanhamento. Então, a partir dessa perspectiva da popularização dessa conceitualização, outros projetos quiseram tirar proveito disso. No entanto, todavia, nem todos tiveram grande sucesso em fazê-lo. Eu acho que a ideia narrativa de utilização de transmídia ela é muito boa, é mais uma ferramenta para contar histórias, mas eu penso que ela ficou mais na moda na perspectiva do sucesso comercial que teve do que exatamente pelo seu conceito em si. Excelente pergunta. A minha perspectiva como profissional da área, não só como professor e ter trabalhado criativamente, a grande complexidade que a gente tem da área é conciliar as ideias criativas com a viabilidade econômica, porque o audiovisual está dentro da perspectiva da indústria cultural, então ele precisa de financiamentos, etc. Eu diria o seguinte, que a dificuldade é conseguir, de fato, trazer ideias que sejam criativas, diferentes do que estão postas. Então, eu diria que o mercado sempre
em alguma perspectiva, tentou empurrar as ideias que eles acreditavam, né? Ou seja, os financiadores que eram mais... poderiam ter mais sucesso comercial, independentemente de terem certeza disso. Então, o mercado audiovisual ele é muito factível a modas, modismos. Então, dentro dessa perspectiva, quem trabalha com audiovisual tem que dialogar com isso. Posso dar um exemplo para vocês, só para pensar numa perspectiva de criação, fazendo um recorte individual do cinema brasileiro. Houve uma época que comédias nacionais tiveram excelentes bilheterias e todo projeto audiovisual cinematográfico, para ser bem sucedido, parecia que tinha que ter esse tipo de modelo. Vou dar um exemplo, Se Eu Fosse Você, que era um grande sucesso. E eu diria que nada poderia estar mais errado do que isso, que eu acho que o audiovisual ele tem um alto nível de imprevisibilidade na perspectiva da sua criação. Não é porque eu vou fazer uma comédia que ela necessariamente vai dar certo, não é porque eu vou fazer um drama, por exemplo, Ainda Estou Aqui, que vai dar certo também. E acho que a grande graça do audiovisual é construir histórias que sejam importantes por si só, independentemente dos modismos. Mas sim, essa perspectiva da popularização desses conceitos pode sim ter servido como um limitador na perspectiva da criação, na produção de conteúdo, sim, do audiovisual. Olha, eu acho particularmente que é uma parcela pequena dos consumidores que tem conhecimento desses conceitos. Ainda que hoje em dia, né, tem produtores de conteúdo especialistas na nossa área, influenciadores nessa perspectiva, que, enfim, popularizam termos que eram conhecidos somente na academia. Ainda assim, eu acho que a produção de conteúdo está muito mais moldada daqueles que os fazem, ou seja, os produtores propriamente dito, mais aqueles que financiam, ou seja, que eu preciso, como produtor de conteúdo, da aprovação desses para que o meu projeto efetivamente aconteça, se materialize. Então, eu acho que apesar de ter sim essa popularização, que ou seja, o povo, a grande parte do público leigo não estava familiarizado com esses termos, não penso que a influência seja tão pertinente com relação ao público para com o contexto, e sim com relação aos meios e as condições de produção. Realmente, eu vi poucos exemplos assim de transmídias de projetos audiovisuais brasileiros. Assim, estou pensando na perspectiva da televisão, do streaming, né? Eu me recordo disso ser mais comumente observável, que nem você comentou, projetos europeus e norte-americanos, né? Pensando canadense e mexicano, americano, né? E de fato, acho que alguma vez, eu acho que algo mais próximo que eu me recordo disso, posso estar enganado, foi aquele projeto que tinha, acho que era Malhação, que ele era recortado, que aí tinha alguma coisa, acho que no YouTube, um pedacinho, nova geração, eu esqueci qual que era exatamente a termologia, que acho que eles exploraram um pouco disso, mas tem um projeto ou outro, assim, dentro da grande mídia que fizeram algum esforço de transmídia, mas não fez muito barulho, assim, pensando na perspectiva do mercado, assim. Então, acho que no mercado brasileiro isso ainda não foi explorado. Talvez a gente ainda não tem um exemplo de projeto de transmídia que o grande público conheça. Assim. Acho que está dentro dessa perspectiva. Eu acho que, vamos lá, essa ideia desses produtos expansíveis, eu sempre fico pensando na perspectiva, por exemplo, de produtos norte-americanos, né? Que ao invés de lançar um brinquedo, eles já lançam uma adaptação de animação, de desenho animado, ou, por exemplo, o caso famoso que é novamente do Guerra nas Estrelas, que só o fato deles terem conseguido licenciar os produtos como brinquedos para... agora eu não lembro qual que era o fabricante,
No caso, o criador, né, o George Lucas, ganhou muito mais dinheiro vendendo brinquedos do que vendendo ingressos. Isso deu uma perspectiva muito grande do poder do merchandising, né, da mostrar algum tipo de conteúdo de brinquedo dentro de um universo e é o potencial que aquilo tem de venda. Realmente eu não estou observando isso no Brasil. Eu acho que, vamos lá, acho que o único exemplo que a gente tem dentro dessa perspectiva seria, acho que a Galinha Pintadinha, que inclusive é um projeto que por acaso aconteceu aqui em Campinas. Começou, tá? Mas o potencial é gigantesco. Por exemplo, eu trago uma perspectiva interessante para a gente fugir um pouco dessa perspectiva de falar só da perspectiva da indústria cultural norte-americana. O pessoal da Coreia está fazendo isso muito, por exemplo. O pessoal do Baby Shark, eu esqueci qual que é a empresa que está por detrás deles. Eles querem se tornar a próxima Disney. Então, acho que essa perspectiva de moldar as suas narrativas com esse tipo de objetivo esteja mais presente no mercado sul-coreano do que propriamente no Brasil. Mas tenho certeza que tenho certeza não, mas eu suponho que alguns produtores de audiovisual com histórias talvez mais ligadas a conteúdos de ação, ou alguma coisa assim, ou conteúdos infantis, pensem nessa perspectiva de produção desses produtos. Olha, eu vejo poucos conteúdos expansíveis que têm essa perspectiva. Inclusive, a gente não tem nenhuma perspectiva de algum arrasa quarteirão brasileiro que tenha tido essa coisa de merchandising e de transmídia, enfim. Então, eu acho que para o nosso mercado isso ainda não virou uma questão, mas sim para o mercado norte-americano e até para o mercado sul-coreano, eu penso que isso está sendo muito pertinente, sim, dentro da perspectiva dessas grandes empresas. Mas mesmo nesses mercados, eles continuam tendo produções independentes, então eles continuam produzindo conteúdo, enfim, originais. Eu diria que essa perspectiva ela é muito mais forte, provavelmente, né? Não tenho esse conhecimento de fato, mas eu suponho que isso seja mais pertinente, sei lá, reuniões de conselho de empresa grande da Disney, o pessoal discutindo os orçamentos, etc., discutindo os relatórios, pensando em estratégias de aumentar, enfim, a lucratividade das suas marcas, empresas. Mas acho que dentro da perspectiva de uma sala de roteiristas, isso ainda não é uma questão tão problemática. Ainda assim, eu acho que vale um ponto de atenção que as questões criativas dentro do mercado, elas sempre são mediadas, ou seja, elas sempre são limitadas, elas só podem acontecer dentro do recorte histórico e cultural daquele tempo. Então, a gente não tem uma liberdade de fato. Então, enfim, acho que isso é importante a gente pensar também. Olha, realmente essa questão é uma questão, vamos lá, acho que eu diria até uma questão marxista, acho que é dar conta disso. Como tudo é produto, tudo vira uma mercadoria, por mais que eu consiga até fazer uma mercadoria dentro de uma perspectiva artística, ela ainda assim vai ser uma mercadoria. Então, dentro do capitalismo, eu não vou conseguir fazer uma arte totalmente independente. Mas é o recorte da nossa realidade, assim. Eu acho que tem até uma frase famosa, agora eu não lembro se é do Scorsese ou do Coppola. Eu vi, na verdade, o nosso diretor do Tropa de Elite, o José Padilha, falando. Mesmo que eu faça um Arrasa Quarteirões, né, um blockbuster, ele sempre dizia, vou trazer ideias artísticas para dentro desse projeto. Então, acho que uma das coisas interessantes, mesmo sendo uma lógica de produto, que a gente consegue trazer conceitos artísticos, sofisticados, coisas boas, mesmo dentro dessa lógica das produções mais comerciais possíveis. Então, sempre tem um respiro de esperança dentro dessa perspectiva, mas nunca é uma arte tirada do seu contexto material e histórico.